Olá, estudantes! Mais uma videoaula do professor Luiz e nessa videoaula eu vou tratar um pouco com vocês sobre a lei de Coulomb, que fala sobre a interação entre os corpos eletrizados. Então, vamos lá. As forças de interação elétrica, elas podem ser de duas maneiras, tá? Desculpa. Elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser de atração, quando eu tenho dois corpos eletrizados com cargas diferentes, aquela coisa dos opostos que se atraem. E pode ser de repulsão, né? Quando elas têm o mesmo tipo de interação, ou elas são as cargas positivas, ou as duas são, ou mais, né? São negativas, ou seja, têm as mesmas características elétricas. Essas forças de interação, elas respondem a um para ação e reação, ou seja, essas forças de interação, elas respondem de acordo com a terceira lei de Newton. Já já a gente vai fazer uma retomada disso. É importante lembrar também que as forças de interação elétrica são forças de campo, ou seja, as cargas, os corpos, as partículas, elas não precisam estar em contato para interagir, porque existe um campo elétrico ao redor desses corpos eletrizados. Retomando então o conceito de terceira lei de Newton, ação e reação. Já deve ter estudado, provavelmente, ação e reação, quando você estudou lá a mecânica. Então, você sabe que, para ser um par ação e reação, é necessário que hajam duas forças de mesma intensidade, de mesma direção, em sentidos opostos, que atuem em corpos diferentes, tá? Então, retomando isso aí que é importante na terceira lei de Newton, na ação e reação, tá? Então, essas forças de interação tem que ter, então, uma força que age de um corpo A que age no corpo B, ou seja, eu tenho duas forças agindo em corpos diferentes, tá? Elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, porém têm sentidos contrários. Não pode esquecer isso, porque a lei de Coulomb depende da terceira lei de Newton. Então, continuando, repare nessa figura que está aí no nosso slide. Olha só, então, de um lado aqui eu tenho um corpo eletrizado positivamente, do outro lado eu tenho um corpo eletrizado negativamente. Os dois corpos estão separados por uma distância d. Quando a gente estiver falando da lei de Coulomb mais à frente, vocês vão ver a importância da distância entre os corpos eletrizados. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhada só na interação. Então, como esses dois corpos, um é positivo, o outro é negativo, a interação entre eles é uma interação de atração, os opostos que se atraem. Então, é possível observar na figura que o corpo positivo tem um vetor força, ok? Apontando na direção do corpo negativo. E o corpo negativo, por sua vez, tem um vetor força apontando na direção do corpo positivo. Nesse caso, essas duas forças estão de acordo com a terceira lei de Newton. Por quê? Eu tenho duas forças de mesma intensidade atuando em corpos diferentes que estão na mesma direção. Nesse caso, a direção é horizontal. Uma força aponta para esquerda, a outra força aponta para direita, tá? Ou seja, elas têm sentidos opostos. Tudo bem? Então aí está demonstrado uma figura demonstrativa sobre as interações de atração. Agora então, vamos falar um pouco sobre a repulsão. Quando os corpos possuem características elétricas iguais. Na parte de cima aí do nosso slide, nós temos dois corpos com cargas de sinal negativo, tá? Então, como os dois corpos têm cargas de sinal negativo, a interação entre eles é de repulsão. Eles querem se afastar. A princípio, eles estão separados por uma distância d.
Desculpe. Tô um pouco resfriado. Na figura de baixo, eu tenho também dois corpos com mesmas características elétricas. Só que em vez de terem características de cargas negativas, agora eles têm características de cargas positivas. O efeito é o mesmo, tá? Separados por uma distância d, ambos têm forças de interação do tipo de repulsão. Tanto no caso de cima quanto no caso de baixo, as forças de interação estão de acordo com a terceira lei de Newton. Eu tenho duas forças em cada caso, de mesma intensidade, e que estão atuando em corpos diferentes, que estão na mesma direção, porém em sentidos contrários. Tudo bem? Então, é possível observar a terceira lei de Newton, tanto na atração quanto na repulsão entre os corpos eletrizados. Bom, agora que nós já vimos que os corpos eletrizados interagem entre si de duas maneiras, ou atração ou repulsão, ou seja, quando eles têm características elétricas diferentes, ou seja, sinais contrários, eles vão se atrair. Quando eles têm características elétricas iguais, sinais iguais, eles vão se repelir. E que essa interação ela acontece de acordo com a terceira lei de Newton. Agora a gente já pode estudar, partir para a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte, que a força elétrica entre os corpos eletrizados, né, a interação elétrica entre os corpos eletrizados, ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Ou seja, a lei de Coulomb ela pode ser descrita por essa equação aí. Então a gente tem alguns elementos nessa equação. Q1 e Q2, que estão aí em módulo, são as quantidades de carga elétrica entre os corpos. Então, já dá para perceber o seguinte, eu consigo calcular a interação elétrica, a força elétrica, a cada dois corpos, ou seja, a cada par de corpos. Se eu tiver 3, eu tenho que calcular 2, depois calcular 2, depois calcular a força elétrica, sempre aos pares, ok? E eu coloco a função módulo aí para garantir que a força elétrica aqui, ó, o sinal dela vai sair positivo, tá? Então, mesmo que a carga elétrica tenha um sinal negativo, como eu vou colocar ela dentro da função módulo, na hora que eu colocar o resultado lá, o valor dessa carga elétrica na conta, lá, quando eu estiver fazendo a continha, não pode esquecer que o sinal vai ficar positivo, tudo bem? E aqui o mais importante, porque é onde o pessoal erra mesmo, a distância ao quadrado. Gente, não pode esquecer desse quadrado aqui, ó. Não pode esquecer. Cuidado! Cuidado! Nossa, ficou horrível, mas tá melhorando a caligrafia, viu, professor? Cuidado! Cuidado, porque se você, na hora que tá lá fazendo, lê o exercício, maravilhoso, destacou todos os dados do exercício, vai colocar na equação e não coloca esse quadrado da distância, você errou o conceito da lei de Coulomb. E errou o conceito, já era. Então, galera, lei de Coulomb, a distância tem que estar ao quadrado, tá? Não se esqueça disso. E aqui aparece um K. Esse K é chamado de constante eletrostática do meio, tá? Vamos falar dele daqui a pouco. E chegou o momento de falar da constante eletrostática do meio. Então aqui, ó, aparece já a equação que representa a lei de Coulomb. Nós já falamos de cada um dos elementos. Cuidado, né? Uma ameaça foi detectada. Não pode esquecer do quadrado da distância, ok? Esqueceu, errou o conceito. E agora a gente vai falar sobre a constante eletrostática, a constante K.
tá? Essa constante eletrostática, ela vai depender do meio em que os corpos eletrizados estão. Esse valor aqui que está aqui bem no meio, 9 vezes 10 à nona, é o valor de referência para o vácuo. O valor de referência para o vácuo é 99,9% dos exercícios que vocês forem resolver por aí, provavelmente você vai encontrar este valor para a constante. As cargas estão no vácuo ou no ar seco, que a gente aproxima o valor para o mesmo valor do vácuo. Mas se tiver em outro meio material, a constante muda. Então, se ela estiver na água, ela tem um valor. Se ela estiver no benzeno, ela tem outro valor. Se ela estiver no petróleo, ela tem outro valor. Se ela estiver no etanol, ela vai ter outro valor. Enfim, mudou o meio, mudou a constante eletrostática. É claro que o exercício tem que trazer para você o valor da constante eletrostática, a não ser que o exercício peça para você calcular o valor da constante eletrostática. Aí, né, meu amigo, você vai usar lá os valores das cargas, da distância entre elas, e não pode esquecer que a distância é ao quadrado, e da força elétrica de interação entre elas para chegar no valor da constante eletrostática. Caso contrário, caso o exercício peça qualquer um desses outros valores, ele vai te fornecer a constante eletrostática do meio. É tão importante essa questão da lei de Coulomb, que diz que a força de interação elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado que separa as cargas elétricas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos dar uma olhada nessa tabela que está aí. Então, na primeira linha da tabela, eu tenho uma força de 36 newtons para uma distância que separam duas cargas elétricas, uma distância de 1 metro. Ou seja, eu tenho dois corpos eletrizados, e aí não importa se eles são os dois positivos, os dois negativos, um positivo, um negativo, tanto faz, tanto faz. O que importa é que eles estão separados por uma distância de 1 metro. A força de interação entre eles é de 36 newtons. Tudo bem. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou dobrar a distância, ou seja, eu vou pegar a distância e multiplicar por 2. Quando eu dobro a distância, repare bem o que acontece com a força. A força aumentou? Não, a força diminuiu. A força diminuiu pela metade? Não, a força diminuiu 4 vezes. Por quê? Porque a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Ou seja, se eu dobrei a distância, a força vai ficar 4 vezes menor, porque 2 ao quadrado é 4! Muito bem! Parabéns! Eu vou agora, em relação à primeira linha aqui, eu vou triplicar a distância, ou seja, a distância vai ficar 3 vezes maior. Se a distância vai ficar 3 vezes maior, a força não vai aumentar, a força vai diminuir. Diminuir quantas vezes? 3 vezes? Não, a força vai diminuir 9 vezes, porque 3 ao quadrado é 9. Cuidado, hein, gente? Cuidado. O que eu já ouvi de aluno, de estudante, em sala de aula, você fala isso, fala assim, porque se eu triplicar a distância, quantas vezes a força vai ficar menor? O cara fala 6. Por quê? Porque se emociona. E sei lá o que acontece, acha que 3 ao quadrado é 6. Não, pelo amor de Deus, 3 ao quadrado é 9. Então, se eu triplico a distância, a força vai ficar 9 vezes menor. Então, no primeiro caso, eu dobrei a distância, a força ficou 4 vezes menor, então passou de 36 para 9 newtons. No segundo caso, eu tripliquei a distância, então a força vai ficar 9 vezes menor, então passa de 36 para 4 newtons. Próxima situação.
Em relação à situação inicial, eu vou diminuir a distância pela metade, ou seja, eu vou diminuir a distância, eu vou dividir a distância por 2. Se eu vou dividir a distância por 2, eu vou diminuir a distância entre os corpos, a força vai aumentar. Então, a força vai aumentar quantas vezes? A força vai aumentar 4 vezes, vai passar de 36 newtons para 144 newtons, tá? Mais uma vez, se eu diminuo a distância, né, passa de 1 metro para 1 quarto de metro, ou seja, 0,25 metros, 25 centímetros, a força vai aumentar. Se eu diminuir a força aqui, ou melhor, se eu diminuir a distância 4 vezes, eu vou aumentar a minha força quantas vezes? Eu vou aumentar 16 vezes, porque 4 ao quadrado é 16, tá? Então, não pode esquecer, se eu diminuo a distância, a força aumenta, mas aumenta ao quadrado. Se eu aumento a distância, a força diminui, mas ela diminui ao quadrado. E para fechar o assunto, para fechar a tampa do caixão, eu vou trazer para vocês agora um gráfico. A ideia desse gráfico é a mesma ideia da tabela que a gente viu agora há pouco, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Uma tabela com forças e distâncias, né? Forças em Newton, distâncias em metros, ok? Uma primeira linha de referência, onde eu vou ter uma força F e uma distância D entre os corpos. Então, repare bem. Então, tá aqui, ó, essa força F, né? E a distância D entre os corpos. Repare, se eu dobrar a distância, dobrei aqui a distância, a força vai ficar menor. E quantas vezes essa força vai ficar menor? Essa força vai ficar menor 4 vezes, porque eu dobrei a distância e 2 ao quadrado é 4. A força vai ficar 4 vezes menor. Repare bem que se eu quadruplicar a distância, tá aqui, ó, 4 vezes maior a distância, a minha força de interação vai ser 16 vezes menor, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Se eu pegar a distância inicial e dividir pela metade, tá aqui, ó, dividida pela metade, a força vai ficar 4 vezes maior. E se eu pegar a distância inicial e dividir ela em 4, né? Deixar ela 4 vezes menor, a minha força de interação vai passar a ser 16 vezes maior. Esse gráfico é um gráfico de força contra distância, um gráfico característico da lei de Coulomb, onde está mostrando exatamente essa relação de proporcionalidade aqui, ó, onde a força é inversamente proporcional à distância que separa os corpos ao quadrado. Não esquece o quadrado, ok? Pessoal, se você gostou dessa videoaula, se ela foi interessante para você, não esquece de dar aquele like pra gente, porque eu tô começando agora, é óbvio, tá meio ruim, tá meio fraco, não tá assim profício igual aqueles caras aí que estão há sei lá quantos anos no YouTube, mas a minha ideia não é fazer sucesso no YouTube, a minha ideia é proporcionar para você um momento de revisão num estudo em casa, num estudo em grupo, ou às vezes tirar uma dúvida na hora que você tá fazendo um exercício, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Fui!